paz do Criador continue sendo sempre uma verdade em nossas vidas. Quem vos fala aqui é o pastor Carlinhos Oliveira. Para mim é uma alegria, uma emoção muito grande estar com todos vocês aqui. Sejam muito bem-vindos. E hoje eu tenho algo muito especial para trazer como uma reflexão para as nossas vidas. Um tema que vai virar uma chave no seu coração, é um tema muito impactante. E antes disso, da gente entrar nessa digressão, entrar dentro dessa historicidade, eu quero convidar você mesmo ainda que não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui no meu canal, PR Carlinhos Oliveira, deixa aquele like abençoado, ative também aquele sininho e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer da palavra de Deus e da história. Beleza, meus amados? Olha o tema que eu vou compartilhar com vocês aqui. Olha a pregação, olha o esboço que eu preparei. O altar, a palavra e o fogo. Vou repetir, hein? O altar, a palavra e o fogo. Mas o tema é: por que o fogo sem fundamento não sustenta a igreja? É forte ou não é forte, amados? Vou repetir, hein? Por que o fogo sem fundamento não sustenta a igreja? E o texto base que eu quero usar com todos vocês aqui que estão comigo está no livro do profeta Neemias, capítulo de número 8, o versículo do 1 ao 12. Mas eu vou ler do versículo 1 ao 3 somente, depois você pode ler aí na sua casa, beleza? Neemias, capítulo de número 8, verso número 1. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel na sua cidade, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de quem? De Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto homens como mulheres, todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês. Vamos só ler o verso número 3. E leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens, perante mulheres, os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei, ao livro da lei. Meus irmãos, depois você lê aí Neemias do capítulo 8, do versículo 1 ao 12, tá bom? Irmãos, essa reflexão, essa palavra expositiva, historicista, objetiva, que eu quero trazer aqui para nós hoje, nessa introdução, muitas igrejas hoje, elas buscam o fogo, que seria o mover do Espírito Santo, sim ou não? Mas poucas zelam pela lenha. O que é a lenha? É a palavra de Deus. Então, um avivamento sem a Bíblia, sem as Escrituras Sagradas, sem que nós não entendamos o que está sendo falado no contexto histórico, político, geográfico, é como um incêndio em uma palha. Brilha muito, mas não gera aquele calor duradouro e nem transforma a estrutura. Então, meus irmãos, eu quero te convidar, todos vocês que estão comigo aqui. Que bom que vocês estão aqui comigo. A gente hoje precisa sair daquilo que é raso e mergulhar onde? Nas profundezas do conhecimento de Deus, no conhecimento da palavra. Irmãos, o perigo do avivamento sem o púlpito é algo que muitas das vezes, não generalizando, muito raso, sem base, muitas palavras empíricas, aonde estão colocando personagens aonde nunca teve, aonde estão criando situações que nunca aconteceu. Então, o êxtase sem o entendimento, o avivamento muitas das vezes raso, ele foca no sentir. Mas quando nós pegamos as Escrituras Sagradas, a Bíblia foca no crer. E no crer, nós obedecemos. E quando nós obedecemos, nós praticamos. Então nós vemos um texto, um versículo, muito conhecido lá na síndrome de Oséias,
lá no capítulo 4, verso ali de número 6, meu povo perece por falta de conhecimento. Não é falta de conhecimento de poder, mas dentro desse versículo é a falta de saber quem é Deus através das escrituras sagradas. Esse é o X da questão. Então a fé baseada em milagres, se o milagre não acontece, a fé do raso, ela morre. A fé daquela pessoa rasa, que não está estruturada na palavra, que não entende, que não tem discernimento, que não compreende, é uma fé rasa. Então, se aquele milagre não acontece, ou muitas das vezes, se aquela profecia não acontece, aquilo que é raso, aquelas pessoas que têm uma rasa, que é muito raso, ela morre. Então, a fé da pessoa que já é profunda, ela sobrevive no deserto. Por quê? Porque ela está ancorada numa promessa que foi dita para ela, não apenas na providência. Tá entendendo, meus irmãos? Como é interessante isso daí? Quando nós entramos na anatomia do avivamento real, é aquilo que nós chamamos do mais profundo. Então, o lugar da palavra, lá de Neemias capítulo 8, verso número 1, o que o povo faz? O povo pediu para que Esdras trouxesse o livro. Que livro? O livro da lei. Que lei? A lei de Deus. Qual lei de Deus? Os mandamentos. Então, meus amados, o que nós precisamos entender é que o avivamento começa quando a igreja volta a ter fome da palavra de Deus, das escrituras. Tá entendendo? É a exposição em vez de entretenimento. Hoje está sendo o inverso. Está tendo muito entretenimento e pouca exposição bíblica. Esdras, ele não deu um show. Ele fez o quê? Ele explicou o sentido da lei, o sentido das escrituras, o sentido da Torá. E é isso que nós estamos aqui tentando fazer de todas as formas. Neemias 8:8. Então o Espírito Santo usa a verdade para quê? Para convencer o mundo do quê? Para convencer o mundo do pecado. Tá entendendo, irmãos? Como é interessante? Para convencer literalmente o mundo do pecado. Então, nós vemos que muitas das vezes o choro que gera mudança. O que aconteceu? O povo chorou ao ouvir a palavra. O povo escutou a palavra, sentiu a palavra entrou, penetrou e o povo começa a chorar. Tá entendendo? No avivamento raso de pessoas rasas, as pessoas riem sem se arrepiar. Tá entendendo? No profundo, ela chora até ser transformado, irmãos. E aqui existem três pilares de profundidade espiritual que eu quero trazer para vocês rapidamente. O primeiro é a exegese da vida. Não basta somente ler a Bíblia, é preciso deixar a Bíblia ler você. Esse é o primeiro pilar, exegese da vida. Não basta só ler, mas é preciso deixar a Bíblia ler você. Segunda coisa que eu quero trazer rapidamente, o cristocentrismo. Todo avivamento, meus irmãos, verdadeiro, ele aponta para Jesus. Não é para o pregador, ou para alguma denominação, ou para algum cantor gospel. Tem que ter a cristocentricidade. Tá entendendo? E quando eu falo de Romanos 12:1, a transformação da vossa metanoia, que é a mudança de mente, o fogo do Espírito, ele purifica o quê? O caráter. Se não há mudança de conduta, não é avivamento, apenas uma euforia coletiva, amados. Tá entendendo o que eu estou falando para vocês aqui? Então, irmãos, o avivamento, sem aquela mudança de conduta, é um avivamento eufórico coletivo, aonde é o efeito dominó. Se um roda, o outro roda. Se o outro grita, o outro grita. Se o outro pula, o outro pula. Se o outro sai correndo, é aquele euforia coletiva. Não generalizando, mas muitas das vezes nós não vemos nada
do Espírito Santo dentro daquele culto. Por quê? Porque o que liberta é palavra. Quando acaba o culto, nós perguntamos o que foi pregado. O que você entendeu? Não entendi nada. Então, a conclusão, amados, aqui é que o Espírito Santo hoje, ele nos chama para que nós pudéssemos e possamos entender o espírito da verdade. Ele nunca selará uma mentira ou uma ignorância voluntária. Será que nós queremos só fogo? Só avivamento? Então nós precisamos trazer o quê? A lenha para a nossa vida. E o que é a lenha? É a palavra de volta para dentro do nosso coração. Então o convite que eu faço para mim, para você, é que será que nós estamos dispostos a trocar o arrepio momentâneo, os gritos, os pulos, o eis que te digo, pela transformação de uma vida não rasa, mas profunda das Escrituras, do conhecimento? Então nós precisamos sair do raso e ir para um lugar aonde a palavra de Deus nos confronta, nos cura, nos liberta, nos traz uma restauração objetiva, uma restauração singular, duradoura, que não é aquele avivamento raso. Tá entendendo, irmãos? Hoje nós estamos vendo pessoas gigantes na hora do avivamento, na hora dos pulos, rodopios, pessoas enormes. Mas nós vemos muitos anões com a falta de conhecimento gritante bíblico. Então, irmãos, nós precisamos rever alguns conceitos. Eu vou dizer aqui, eu não sou contra avivamento, claro. Eu posso citar vários avivamentos que ocorreu durante a historicidade. Teve o avivamento da Rua Azusa, que é um dos mais conhecidos. Teve o avivamento do país de Gales. Teve o avivamento na Alemanha. Teve o avivamento na França. Eu poderia trazer vários avivamentos aqui para nós. Mas nós precisamos entender que o que liberta é a palavra. Oséias 4:6, o povo perece por falta de conhecimento. Tá entendendo, amados? Por falta de conhecimento. No contexto de Oséias, a falta de conhecimento não era falta de informação, mas era negligência deliberada da Torá, da palavra de Deus. E aqui, abrindo uma nota de rodapé, é diferente de hoje? Enquanto a igreja ignora a palavra, ela perde a sua identidade, ela perde a sua proteção e ela torna uma igreja vulnerável. Somente de movimentos, somente de aparência, mas carece de uma substância mais sólida que a palavra. Por que nós vemos tantas igrejas, pessoas saindo da igreja, presbíteros, pastores, pessoas saindo da igreja? Porque dentro da igreja não tem uma palavra sólida. Não tem uma estrutura sólida. Aí nós vemos um monte de pessoas saindo dentro da igreja. E as pessoas que estão dentro da igreja não têm essa percepção e não param para pensar. Puxa, mas por que tanta gente está saindo da nossa igreja? O que está acontecendo? Será que é normal? Será que está tendo palavra? O que está acontecendo? Então, irmãos, um avivamento sem palavra é como fogo na palha. Ela vai brilhar intensamente, aquece até rápido, mas não gera brasas que vão durar para sempre. Então, meus irmãos, que nós possamos ter uma reflexão e nós precisamos aí entender que a palavra é o que é de mais importante na nossa vida. Colossenses, capítulo de número 1, verso número 10. O que nós temos? Crescer na palavra, no conhecimento. Mateus, capítulo 22, 29. Errais porque não conheceis as escrituras e nem o poder de Deus. Então, irmãos, preste atenção na igreja que você está. É uma igreja que preza por palavra, por Bíblia, por estruturar os obreiros, a membresia, os pastores, os líderes na palavra. Se é, parabéns. Se não é, reveja os seus conceitos. Amém, meus amados? Que nós precisamos a cada dia buscar mais pela palavra. E aqui eu quero agradecer a todos vocês que estiveram comigo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, PR Carlinhos Oliveira, e compartilhe esse vídeo. Busque a palavra, porque o que liberta é palavra, irmãos. Palavra. É Bíblia, é história, é contexto histórico, cultural, geográfico, para que você não possa ficar enganado, acreditando em muitas profecias que estão sendo faladas
e pessoas que estão sendo colocadas em personagens que na Bíblia nunca falam onde eles estavam e estão sendo colocados. Deus abençoe, curte esse vídeo e compartilha em nome de Jesus. Tamo junto, meus amados.